Boa noite a todos. Abrindo por acaso o livrinho Sementes da Felicidade, caiu essa lição para a nossa semana. Amigo, mude o jeito de ser. Faça um balanço de tudo o que fez ou faz. E, coragem, modifique-se, enverede-se pela senda espiritual, valorize a humildade, a bondade, o desprendimento, a alegria e a paz. Ame a todos, creia no infinito amor de Deus e renasça para uma existência de esperanças. Avante! A alvorada da luta espiritual acorda a grande alegria que dorme em você. Então convido a todos agora para fechar os olhos, respirar profundamente e mentalizarmos a figura de Jesus. Deus, de amor e de bondade, Jesus, nosso modelo, mestre e guia. Agradecemos a presença também da Pleiade de Luz, que sempre está conosco, presentes na noite de domingo nas nossas palestras. Pedimos que essa luz maior que se encontra sobre nós nesse instante, adentre os nossos lares, onde possamos ter uma noite de refazimento físico e espiritual, prontos a encarar uma ótima semana que está se iniciando. Pedimos também que adentre hospitais, asilos, orfanatos, presídios, cubra o nosso Brasil e o nosso mundo de amor, esperança e paz. Que possamos entender aqui o que vamos escutar hoje, sempre lembrando de que somos eternos aprendizes na escala da nossa evolução. Que tenhamos uma ótima semana, muita luz e paz em nossos corações. Que assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no livro Mundo Regenerado, do Espírito Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, no capítulo 10, página 71, onde a mentora traz para nós apontamentos acerca da resignação. Um sem número de vezes nos defrontamos com insucessos daquilo que estávamos empreendendo, nos levando a desanimar e até desistir das empreitadas, abandonando o sonho e nos revoltando com as realidades da encarnação. Muitas vezes nós somos defrontados com os insucessos. Nós temos os nossos planos, nós temos as nossas caminhadas e muitas vezes nós somos frustrados naquilo que seria o nosso desejo, naquilo que seria o nosso entendimento acerca do desenrolar dos fatos e das coisas. E quando a gente encontra essa dificuldade, quando os nossos esforços não são premiados com o sucesso que desejamos, nós nos desanimamos, nos surpreendemos, nos revoltamos e muitas vezes nós chegamos a desistir daquilo que estávamos empreendendo, daquilo que estávamos movimentando. Seja do nosso trabalho, seja das nossas aquisições, seja da busca dos nossos títulos, seja de uma família, seja de um bem, seja de um curso, nós desistimos. E os insucessos, eles fazem parte. Quando nós nos reencarnamos, existem diversas realidades que nos cercam. E uma dessas realidades é os nossos planos serem frustrados. Há uma razão para isso. Há certamente por parte da espiritualidade um entendimento acerca disso. Joana de Ângeles nos aponta, através desses estudos dessa noite, essas razões dos nossos insucessos e do nosso processo de resignação diante disso. E nós também nos confundimos muitas vezes quando, como agora, Joana de Ângeles traz um tema que fala da resignação, nós imaginamos e nos movimentamos acerca de outros sentimentos. A resignação, muitas vezes, a gente pensa que é para desistir. A resignação, às vezes, a gente pensa que é para desanimar, está falando de desânimo, de não tentar de novo, de se ficar resignado. Muitas vezes nós imaginamos que seja não tentar.
não tentar de novo, não mudar as expectativas, não tentar realizar aquilo que estávamos buscando. E Joana de Ângeles, com o estudo dessa noite, quer nos mostrar que a resignação pode ser vista e pode ser sentida de outra maneira. Se nos deparamos com algo negativo em uma realização, automaticamente permitimos que o nosso ego se manifeste. E consideramos um absurdo que um estado desagradável um resultado desagradável possa nos alcançar, militando então em revolta e desânimo. Então, quando nós somos defrontados com alguma coisa negativa ou com algum insucesso, quando a gente planeja alguma coisa e aquilo não resulta nos resultados que buscávamos, que imaginávamos seria possível, nós nos permitimos nos expressarmos com sentimentos muito negativos. E como o ego, como a nossa persona se manifesta de forma automática, já que estamos encarnados, vivenciando essa encarnação, o nosso ego, a nossa persona é a primeira coisa que se manifesta. E então nós consideramos um absurdo como que alguma coisa ruim pode chegar até nós. Como que o nosso plano foi frustrado. Como que alguma coisa interferiu nos nossos planos. Como que nós então nos dedicamos tanto àquela coisa e vemos a frustração de não alcançá-la. E nós nos deixamos desanimar e muitas vezes nós nos revoltamos. O que há com o universo que ele permite que essa coisa desagradável faça do jeito que está fazendo? O que há com a espiritualidade que permite que esse insucesso seja a colheita daquilo que eu promovi e me esforcei tanto? Como que isso pode? Então, naturalmente, isso vai acontecer conosco, com todas as pessoas, mas nós precisamos abandonar esse primeiro sentimento, nós precisamos elaborar esse nosso sentimento e precisamos entender, através da ótica dos espíritos, o que se processa, tentar entender, através da ótica da espiritualidade maior, por que isso, por que aquele resultado desanimador, e precisamos reflexionar acerca de como fazer e como resolver aquele aparente insucesso. Esse desequilíbrio todo, gerado pelo insucesso, poderia facilmente ser dispensado se considerássemos para nós o processo da resignação, que é a natural aceitação das ocorrências perturbadoras no dia a dia de todas as criaturas. Então, esse desequilíbrio, esse aparente primeiro desequilíbrio que nos assola quando nós somos frustrados naquilo que são os nossos planos, nós poderíamos dispensá-lo facilmente se nós considerássemos nesse momento o processo da resignação. Então nós, quando nos resignamos, quando nós nos movimentamos pela resignação, diante de uma dificuldade, diante de um adiamento, diante de um resultado esperado, nós nos pouparíamos de uma série de desagrados, nós nos pouparíamos de frustrações e nós, com certeza, venceríamos aquele momento muito mais facilmente se nós entendêssemos e aceitássemos aquilo que está acontecendo com esse espírito de resignação. E Joana de Ângeles traz para nós uma pequena definição. Então, resignação é a natural aceitação das ocorrências perturbadoras. Então, as ocorrências perturbadoras, sejam elas de qualquer natureza, quando nós aceitamos elas de forma natural, naturalmente nós nos furtamos dos sentimentos negativos e dos desequilíbrios que isso tudo soma. E ela vai além, ela diz que no dia a dia de todas as criaturas. Então, todos os dias, com todas as criaturas, ocorrem circunstâncias e situações perturbadoras.
Quando nós aceitamos essas ocorrências, de forma natural, nós estamos agindo com resignação. Existem coisas que não têm solução. Existem coisas que não há como nós resolvermos. Se não há como resolver, não adianta a gente se preocupar com elas. E existem coisas que são passíveis de serem resolvidas e serem mudadas. E se elas podem ser alteradas, se elas podem ser vencidas, obviamente que também não adianta a gente querer se preocupar com elas. A gente precisa trabalhar, resolver e produzir sem se deixar perturbar. Os insucessos de qualquer natureza podem ser entendidos e estudados, facultando o reexame e o aprendizado de um processo dinâmico, abrindo possibilidades de reiniciar o tentame sob uma nova ótica e também com um entusiasmo renovado. Então, qualquer dificuldade, qualquer insucesso, qualquer circunstância que se desvia daquilo que seria o nosso horizonte, que seria a nossa fronteira, aquilo que desejaríamos encontrar, qualquer insucesso, ele pode ser entendido e estudado. Então, se nós caminhamos em direção a alguma coisa e os nossos planos não são exatamente atendidos naquilo que desejávamos, nós podemos entender aquilo e podemos estudar aquilo, reexaminar aquilo, aprender no processo. Porque todos os processos são dinâmicos. Muitas vezes, para que alguma coisa dê resultado profícuo naquilo que nós estamos esperando e aguardando, são necessárias muitas circunstâncias que precisam concorrer juntas para que o resultado final, no momento oportuno, ele seja aquele que nós imaginávamos, aquele que nós desejaríamos. Lançamos no futuro um acontecimento qualquer e de repente nós nos encontramos aproximando da data que nós marcamos e naquele dia precisávamos nos deslocar através de uma viagem, indo para algum destino, e de repente, por alguma circunstância, um temporal acontece lá no horizonte, e daí o carro falha, o trânsito para, o avião não consegue decolar ou não consegue pousar, vai para um outro aeroporto, e nós nos defrontamos lá com uma situação completamente inesperada, e uma situação que não desejaríamos estivesse se desenrolando daquela forma. Há que se resignar. E também há que se estudar e entender o que houve. Obviamente que nem tudo nós podemos controlar, obviamente que nem tudo vai acontecer como nós gostaríamos, e ainda assim, no final, nós vamos ter um resultado que ele pode ser para nós um resultado feliz, ainda feliz, ou extremamente frustrante, mas se nós observássemos tudo isso com um processo de resignação, nós não nos furtaríamos ao nosso equilíbrio e não militaríamos dentro de sentimentos desagradáveis e que podem muitas vezes até dificultar ou agravar a situação, que já é complicada, né? Quando não esperada, quando não planejada, como um resultado daquilo que gostaríamos estivesse acontecendo. Então, a resignação, assim entendida, é um novo estado de consciência, onde o exame dos fatos apresenta o dever retamente cumprido, mas da incapacidade de o ver realizado da maneira esperada, sendo necessário o exame e a nova tentativa. Então, quando nós nos resignamos, nós entramos num novo estado de consciência. Então, nós podemos encontrar uma dificuldade, ver frustrado um plano que tínhamos e entrar num processo de desequilíbrio, entrar num processo de perturbação, ou que também são estados alterados de consciência, desequilíbrio e perturbação também são estados alterados de consciência, ou podemos fazer um novo estado de consciência e nos resignarmos.
examinando os fatos. E aí nós vamos nos perceber, vamos nos colocar dentro daquela caminhada, dentro daquele desenvolvimento, dentro daquele planejamento que tínhamos. Então, se nossos deveres foram retamente cumpridos, se eu me preparei devidamente, em horário oportuno, se eu levei aquilo que eu precisava, e lá acontece uma frustração dos planos, uma problemática que não estava sendo levada em consideração, eu não tenho que me perturbar. Esse novo estado de consciência mostra para mim que aquilo que dependia de mim, aonde eu podia interferir, aonde eu podia trabalhar, aonde eu podia agir, aonde dependia de mim, foi retamente cumprido. Então eu estudei, então eu me esforcei, eu fiz todos os trabalhos. Faltava a última prova. Naquele dia acontece alguma coisa, a prova não sai? Resignação. Se de repente você tem um determinado emprego e você pensa em permanecer naquele local, mas por alguma circunstância qualquer, a empresa onde você trabalha passa por dificuldades e de repente você venha a ser um daqueles que vai ser dispensado nessa nova ordem do trabalho. Resignação. Analisando novamente, todos os meus deveres foram retamente cumpridos? Eu me prontifiquei no meu trabalho, eu me prontifiquei no meu estudo, eu cumpri aquilo que precisava fazer, que era a minha parte dentro daquele planejamento, eu fiz ele sob todas as circunstâncias? Resignação. Aquilo que dependia de mim, eu arbitrei. Agora, aquilo que não depende de mim, acontece de escapar e frustrar aquilo que era a minha intenção primária. Então, resignação. Esse novo estado de consciência nos afasta desses problemas, desses desequilíbrios e dessas frustrações maiores. E nos coloca na condição, uma nova tentativa, um reexame, uma análise, um novo entendimento. Esperar resultados sempre favoráveis é viver numa redoma de ilusão e presunção, demonstrando que nos movimentamos em egoísmo exacerbado, pois o aparente erro possibilita aprimorar a habilidade. Então, esperar resultados sempre favoráveis, esperar que nós nunca seremos frustrados, esperar que as coisas sempre vão sair como queremos, esperar que nós nunca vamos precisar perder os nossos horários, isso é uma ilusão, isso é uma presunção. Isso é quando nós nos movimentamos dentro do nosso egoísmo exacerbado, imaginando que nós estamos acima de qualquer coisa, que o universo gira ao nosso redor. O nosso movimento de egoísmo não pode esperar, não pode ser chateado, não pode ser contrariado. Isso demonstra para nós uma redoma de ilusão e presunção. E nós vamos ver que a criatura mais importante, o mestre de todos os mestres, o Cristo, que molda, que inspira todos esses movimentos cristãos, como o movimento cristão que é o Espiritismo, o próprio Cristo, o governador do nosso orbe, aquele que é responsável pelo nosso processo evolutivo, ele foi frustrado nos seus planos, ele teve que se resignar, e nós temos o compromisso de observar o nosso mestre e fazer tal qual como ele, os movimentos de resignação, os estados alterados de consciência, para que nós não fiquemos militantes do nosso egoísmo e das nossas ilusões e presunções, e nos coloquemos de uma forma mais assertiva. Porque o Cristo era perfeito, mas nós
nós ainda temos que aprimorar as nossas habilidades. E os insucessos, os erros, as frustrações, com toda certeza, possibilitam isso. Devemos estar preparados emocionalmente para o erro e o fracasso, pois conquistar também requer de nós a mesma energia que nos capacita agora ao êxito. E como todos somos falíveis, tanto o engano como o acerto são finais válidos. Então, nós precisamos também estar preparados para o sucesso. Nós devemos nos preparar emocionalmente para alcançar aquilo que desejamos. Quando nós fazemos planos, quando nós buscamos melhorias, quando nós queremos alcançar êxitos, nós devemos nos preparar emocionalmente para isso. Porque conquistar alguma coisa não significa que nós chegamos ao fim de tudo. Significa que nós vencemos uma aparente etapa, seja ela qual for, num relacionamento, num bem, num estudo, numa construção familiar, num desempenho profissional, para que nós alcancemos sucessos em todos esses aspectos que nos cercam e que chamam e que precisam da nossa atenção, nós precisamos estar preparados emocionalmente. Porque tanto para conquistar coisas como para fracassar, a energia embutida ali é a mesma. É a mesma energia que requer de nós presença de espírito, é a mesma energia que requer de nós constância, disciplina. E para que nós fracassemos muitas vezes, precisamos nos preparar para isso. Então façamos os nossos planos, busquemos as nossas metas, mas estejamos preparados para o fracasso e para o erro. Assim como estejamos preparados e nos preparamos, nos vemos e nos percebemos muito mais conquistando do que perdendo. Mas devemos também estar preparados emocionalmente para não conseguir alcançar o que buscamos. Esses êxitos, eles vão sendo somados. Então nós temos êxito na nossa infância, temos êxito na nossa juventude, temos êxito na nossa vida adulta, temos êxito no trabalho, êxito nas amizades, êxito na construção de uma família, êxito na criação dos filhos, êxito, êxito, êxito após êxito. Nós vamos nos capacitando. E os insucessos vão servindo para nós de aprendizados, aonde nós vamos fazendo acertos, aonde nós vamos eliminando enganos, aonde nós vamos percebendo as etapas mais críticas e observando elas com mais atenção, e nós vamos evoluindo e vamos cada vez mais nos proporcionando os acertos que desejamos. E no mundo de provas e expiações, espíritos que estão ainda em processo de evolução e de aprendizado como nós, erros e acertos também são finais válidos. Às vezes nós precisamos errar, às vezes nós precisamos ser frustrados nos nossos planos para que nós, através desse aprendizado, nos melhoremos e alcancemos aquilo que é o nosso desiderato. A resignação nos valoriza e fortalece nossa humildade, pois, por mais que acumulemos saberes e conhecimentos, estamos ainda sempre contemplando o cosmos em gloriosas facetas. E limitados como estamos, só teremos conhecimento reduzido. Então, já que nós somos espíritas, já que aprendemos que o espírito é imortal e que o espírito segue aprendendo indefinidamente, essa resignação diante das dificuldades e dos aprendizados, ela nos valoriza e nos fortalece. E a humildade que nós precisamos ter, que o Cristo nosso também era humilde na sua resignação e na sua humildade, nós precisamos tão
como ele nos exemplificou, precisamos acumular saberes e conhecimentos. E ainda daqui desse planeta, nessa condição em que nos encontramos, nós temos uma visão muito limitada, muito estreita. Os próprios espíritos, respondendo às questões de Kardec, muitas vezes diziam para o mestre de Lyon: não entre por esse caminho, isso virá naturalmente, mais tarde você compreenderá. Não gaste a sua energia com isso agora. Preste atenção naquilo que você pode interferir de forma positiva. Os próprios espíritos falaram para Kardec que aonde estávamos e como estávamos, certas coisas nós não alcançaríamos. Precisaríamos de paciência, precisaríamos, na voz dos espíritos, de resignação. Nós ainda estamos muito limitados. O nosso conhecimento ainda é reduzido. Nós ainda nos maravilhamos com o cosmos, do qual a gente só percebe alguns lampejos e algumas facetas. Então, errar, sim, para nós é um final válido. Frustrar os nossos planos também, porque nós ainda temos muito o que aprender. Desse modo, aprendamos que a luta é o caminho da sublimação e a vitória somente chega quando entendemos todas as experiências das etapas iniciais, observando onde nos equivocamos, onde desviamos o rumo e como chegamos nesse resultado que não esperávamos. Então a luta é o caminho. Para que nós sublimemos, para que nós evoluamos, para que nós nos melhoremos, nós precisamos do confronto. Nós precisamos da luta, da batalha, não da guerra. Nós precisamos nos esforçar, precisamos colocar energia naquilo que buscamos, desejamos seja. A vitória somente chega quando entendemos todas as experiências anteriores. Quando nós entendemos todas as etapas iniciais. Então estamos promovendo alguma coisa e ali existem facetas do qual nós ainda precisamos experienciar. Às vezes é necessário que repitamos alguma coisa, às vezes é necessário que refaçamos um projeto para que possamos aí sim observar aonde nos equivocamos e aonde nos desviamos. E perceber que aquele processo, aquele desvio, aquele equívoco desemboca nesse final inesperado do qual nós não queremos, nós não desejamos. Mas nós não podemos nos perturbar durante a trajetória e precisamos fazer tantas quantas forem as correções necessárias para que aquilo que é o nosso ponto de vista, aquilo que é o desejo dos nossos planos se concretize como nós estamos trabalhando para que aconteça. Quando o êxito é precipitado, a negativa é própria do empreendimento. Olha o que nos dizem os espíritos. Quando o êxito é precipitado, quando não estamos preparados, quando estamos conquistando o êxito, mas a sua base ainda é claudicante, a sua base ainda é insípida. Quando o êxito de alcançar alguma coisa ainda não deve acontecer, o resultado negativo ainda é necessário nesse empreendimento. E a providência divina, que sabe do porvir, determina então que nós tenhamos mais robustez espiritual e emocional. Quase sempre imaturos psicologicamente que somos, necessitados de um pouco mais de exercícios. Então, olha só, a providência divina sabe do porvir. E ela determina que para que nós alcancemos aquele êxito, e aquele êxito não seja para nós, causa das nossas falências e dos nossos desequilíbrios, determina a providência que nós tenhamos robustez espiritual e emocional. Às vezes é necessário que sejamos frustrados para que possamos nos garantir, para que possamos estar mais robustos e espiritual e emocionalmente
diante do nosso êxito, diante da capacidade de alcançar e manter aquilo que desejávamos, assim o fosse. Às vezes, para isso, precisamos ser frustrados, às vezes, para isso, precisamos ser colocados novamente no círculo do trabalho e da providência, para que nós alcancemos, então, façamos mais exercícios, estejamos mais robustos e alcancemos aquilo que é o nosso plano. O tempo é inexorável e tem a finalidade de produzir resultados que se encaixam na ordem geral do universo. E a resignação é a perfeita compreensão de que ainda nos faltam valores para completar nossas habilidades. Então, o tempo é inexorável e tem a finalidade de produzir resultados que se encaixem na ordem geral. Então, às vezes, aquele plano, aquela circunstância que nós desejamos alcançar, dentro da ordem geral, ainda precisa de mais um tempo. Então, às vezes, nossos planos são frustrados porque o aspecto geral, a ordem geral das coisas, aquilo que nos cerca, também precisa estar preparado, também precisa alcançar um certo estágio, para que então o nosso sucesso, a nossa contribuição, possa se encaixar e produzir ali os frutos que desejamos. E a espiritualidade se encarrega disso. Às vezes nós precisamos caminhar um pouco mais, exigir um pouco mais, refazer algumas coisas, aprender e nos robustecer espiritual e psicologicamente, e também precisamos levar em consideração a ordem geral das coisas. Às vezes esperamos alguma coisa aconteça, às vezes desejamos uma determinada situação, mas aquela situação precisa ser gradativamente construída para que dentro da ordem geral das coisas, aquilo que é o nosso desejo, ele aconteça no momento oportuno, no melhor momento para todos os envolvidos, não somente para uma ou duas pessoas ou para uma situação que não se encaixa nessa ordem geral das coisas e das sociedades. E, nesse caso, a resignação é a perfeita compreensão de que ainda nos faltam valores para completar nossas habilidades. Durante este período, cá estamos nós, nos desenvolvendo, a espiritualidade, obviamente, e os nossos desejos se encarregarão de trazer para nós os exercícios que precisamos realizar para que então as nossas habilidades estejam sim afinadas e robustecidas para aquele instante, para aquela circunstância, aonde então poderemos auferir o nosso êxito junto com o êxito das coisas em geral. O Mestre Jesus exemplificou a resignação, fazendo-se cordeiro diante da ignorância que reinava, mesmo daqueles que se beneficiaram da sua glória, sem qualquer desânimo. E ainda hoje está esperando que caminhemos com ele rumo ao Pai. Resignado, o Mestre avança. Então, assim como Cristo, que exemplificou para nós, através de uma resignação perfeita, nós precisamos aprender com o Mestre e precisamos nos resignar como Ele. Ele trabalha até hoje, 2000 anos depois do seu Evangelho, cá estamos nós, precisando dessas lições, e quando nós as buscamos no Mestre Jesus, obviamente que lá as encontraremos. Então, o Mestre, mesmo diante de uma ignorância geral que o cercava, ele soube se fazer compreender, ele soube deixar seus rastros e exemplificar, e ele não desanimou mesmo quando ele sofreu a cruz. E ele ainda hoje nos aguarda, ele ainda hoje nos espera, porque nós somos o plano dele e o projeto dele. E ele, resignado, avança, um coração por vez, um entendimento por vez, e nós, observando o Mestre, podemos entender essa resignação e podemos exercitá-la, entendendo as circunstâncias
do mundo de provas e expiações que nos alcançam e compreendendo que muitas vezes precisamos refazer, nos melhorar, nos sublimar, precisamos esperar que a ordem geral das coisas se harmonize para que o nosso êxito ali se encaixe e promova o bem geral e que nós abandonemos os nossos aspectos de ego e de orgulho e de egoísmo e que possamos aguardar muitas vezes que os nossos planos que são frustrados, eles sejam realizados no melhor momento para nós e para as coisas, exigindo de nós mais esforço e mais empenho. Assim como o Mestre, fiquemos resignados, mas avancemos, trabalhemos sem desanimar, evoluindo sempre. Eu gostaria que esses apontamentos acerca da obra de Joana de Ângelis nos inspirem a todos a buscar esses aprendizados para que nós possamos, obtendo essas lições, essas pequenas lições e apontamentos que a mentora nos traz, nos melhorar a cada dia. Convido a todos agora para que possamos unir os nossos pensamentos, elevando o nosso espírito, buscando a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre. Que aprendamos essas pequenas lições em suas grandiosidades, exemplificadas pelo nosso Mestre e apontadas pelos mentores espirituais que desejam o nosso sucesso e que desejam para nós o equilíbrio e a harmonia que faz com que os espíritos não desistam e continuem trabalhando e evoluindo, promovendo a si mesmos e ao universo que nos cerca. Que o Mestre Jesus envie os seus trabalhadores e que possamos ouvir as vozes dos espíritos, nos inspirando para o bem, para o trabalho e para a evolução. Que o Mestre seja a luz do nosso horizonte e que ele ilumine os nossos passos. Que assim seja.